Oi, tudo bom? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo não como uma resposta apenas, mas isso daí me estimulou a entender um pouco mais sobre as pessoas que acreditam demais em seitas, acreditam demais em esses fanatismos, nas religiões à parte, por aí vai, porque eu acho importante a gente analisar isso. Eu não estou fazendo nenhum tipo de comparação, mas eu percebo sempre uma coisa comum aqui no Brasil, que é primeiro você meter pau em uma religião, qualquer que seja ela. Aí depois entrar com um outro padrão de religião, né? Um outro padrão de grupo, de espiritualidade, qualquer que seja ele, para tentar, né, sobrepor uma com a outra. Isso é muito comum no Brasil. Então, eu vejo muita besteira, entendeu? Só para a gente deixar claro, né, sobre Sai Babá, aí é uma ideia minha, tá? Isso aí é uma opinião minha. Pelo que eu entendi, eu não sou especialista em religião indiana, mas o Sai Babá é uma espécie de título, tá? E parece que a pessoa se autodenomina Sai Babá, que é Babá é pai, e Sai é sagrado, alguma coisa assim, ou seja, o mestre sagrado. Então a pessoa se auto-intitula um grau, né, disso daí. Bom, a gente teve duas pessoas, né, lá na região da Índia, que foi o Sai Baba de Shirdi e o Satya, tá? Bom, um era do século XIX e esse outro aí que morreu em 2008. Assim, cara, eu vou ser bem sério, eu já até comentei. Para mim, as diferenças são muito grandes. Muito grandes. A primeira é que eu respeito muito de Shield, tá? Eu não sou fã, não, cara. Eu não sou fã. Mas as características do de Shield é completamente diferente. Ele não jogava coisa pela boca, sabe? Aparecia coisa na boca. Tipo o Homem Avestruz. Pra quem se lembra do Homem Avestruz, lembra do Homem Avestruz? Então. Ele não fazia isso. Ele fazia, por exemplo, algumas curas que eram muito parecidas, até mesmo com as curas cristãs. Então, parece que ele tirava aqui o braço, fazia uma coisa que colocava de novo. Ele levitava, tá? Ele lia a mente, ele curava o de Shirdi, tá? E ele foi um homem muito humilde e ele é muito respeitado, tá? Aí esse segundo já parece ser mais truques e ele estava envolvido nesses escândalos que eu comentei, beleza? Tá? Que eu comentei, eu só peguei aquilo que está na internet e mostrei. Se a pessoa não gostou, cara, eu não posso fazer nada. Eu sei que muita gente não gosta que se fale isso, porque a pessoa tem né, essa admiração. Mas veja bem, se você gosta da religião hindu, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por exemplo, vou citar uma experiência que eu tive, tá? Eu sou da área de tecnologia e eu trabalhei muito com indiano. Eu trabalhei numa empresa indiana e já trabalhei num projeto para indiano. Na última vez que eu trabalhei, aliás, penúltima, né? Que a última eu nem comentei, mas na penúltima vez que eu trabalhei, a gente conversou com indianos, tá? E aí eu falei, pô, vou conversar sobre o Sai Babá. Eu juro, numa boa, fui conversar desse daí, o cabeludinho. O cara que tava do meu lado falou, cara, não pergunta isso não, mano. Por quê? Porque eles são muito religiosos, eu conheço a pessoa, dependendo da região, isso pode desagradar, entendeu? Então, pelo bem do projeto, é melhor não, porque assim, aí ele falou que tinha um lado negativo, etc, tal. Então eu falei, não, beleza. Foi aí que eu comecei a verificar isso. Eu nem sabia disso, sabe? Aí eu verifiquei, olhei e falei, poxa, caramba. E isso me fez lembrar quem? Quem? John of God. Eu me lembro uma vez, cara, que eu falei do João de Deus em 2013, porque ele foi fazer uma cirurgia de estômago, de câncer no estômago. E eu mencionei lá na internet, falei, mas o cara não cura?
Por que ele não se cura? Aí eu falei, mas o pastor Valdomiro também foi fazer a cura dele no Sírio-Libanês. Eu não aguentei, falei, mas peraí, quem disse que eu concordo com esse pastor? Mas pelo contrário, cara, não é assim não. Aqui, ó, não, é que cure sozinho também. Eu não tô nem aí pra religião não, cara, tá? Então, assim, eu resolvi até fazer um, um apanhado aqui, ó. Eu utilizei o ChatGPT, tá? Pra gente ver o pessoal, os seguidores, as pessoas que acabam, né, se tornando um adepto, um fanático, enfim. Eu acho que é interessante a gente comentar. Opa. Opa. Aqui, ó. Bom, então a gente tem aqui, ó, os termos mais usados, tá? Como adepto, membro sectário, seguidor, devoto, discípulo. Tem os termos críticos, né? Como cego ideológico, lavado cerebralmente, zelote, termos psicológicos dependente ideológico, submisso doutrinário, personalidade sectária, né? E por aí vai. Aí eu achei interessante, né, listar as características dos seguidores de seitas, tá? Então, não existe um perfil fixo, né? Pessoas inteligentes, instruídas e bem-sucedidas também podem cair nesse conto, tá? E também são vulneráveis, ok? E as características comuns é justamente carência afetiva. Deixa eu só dar um adendo, tá? Só dar um adendo. O que é o ChatGPT, tá? O ChatGPT ele tem uma base de dados e ele também faz uma busca na internet. E baseado nessa base de dados e nessa busca da internet, ele faz o quê? Ele explana a informação. Então ele não inventa nada, ele não cria nada, ele só pega as informações e joga, tá bom? Porque senão fica assim, ah, não, a IA tá criando, a IA não cria porra nenhuma, cara. Tá? Bom, vamos ver lá, ó. Características comuns, ó. Carência afetiva, né? Falta de afeto. O que aconteceu, né? Muito comum, falta de afeto na infância, pais ausentes, históricos de rejeição, busca intensa por pertencimento e família. E o que faz a seita? Ela te favorece, você é especial, é amado. Eu conheço algumas religiões que fazem isso. É só pesquisar na internet, são daqui. A pessoa também tem crise de identidade. Uma coisa que eu notei também, cara, é que tem muito religioso que tem esses problemas, tá? De problema de pais, entendeu? Família meio desajustada. Interessante isso. Só que um é um membro ativo, né? Que fica falando e tal. E o outro é um membro passivo, na qual ele entra no grupo e, enfim, participa. Complicado, né, cara? Complicado. E isso me faz lembrar também, parece tipo um psicopata, né? Porque o psicopata parece que tem dois tipos. Tem aquele que manipula e tem aquele que se deixa ser manipulado. É estranho, né? Diferente. Eu não sou da área, tá? Mas eu acabei de falar isso, achei interessante falar isso, tá? Mais uma vez, assim, não tô querendo ofender ninguém, só tô achando interessante a gente comentar. Então, assim, ó, uma coisa que tem também é a crise de identidade, tá? A pessoa ela está ou numa fase de divórcio, luto, falência, doença, desemprego, crise espiritual ou existencial e aceita dar novas respostas. Ou seja, sempre uma disruptura mental. Repressão sexual, tá? Especialmente em ambientes religiosos, família moralista, educação sexual inexistente ou punitiva, repressão, né? Então, o que a seita faz é controlar a sexualidade ou hipersexualizar pelo pretexto de cura e libertação. Cara, por falar nisso daí, qual que era o nome dele? Tinha
um espiritualista que era para ser o cara, né? Tipo, um sabe de verdade, né? Um mestre mesmo. Parece que cortaram as asinhas, porque quando eu era criança meio que parece que foi abusado. Eu esqueci o nome de. Ouvi dizer, né, que teve esse problema sexual. Assim, eu não me lembro dele. Eu sei que ele já faleceu. Mas, cara, na boa, isso independente da religião, tem muita gente que abusa, tá? É uma situação muito complicada, cara. Hoje em dia eu não sei como é que tá. Parece que melhorou, né, esse abuso, principalmente abuso infantil. E a gente tem que combater esse tipo de coisa, cara. Eu acho foda, eu acho foda, cara. Dá raiva, eu não gosto disso. Eu odeio isso, cara. Nossa, como eu odeio isso. Vamos lá. Outra característica dessa pessoa é baixa autoestima, né? A pessoa se sente invisível. E aí, o que a seita promete? Você é o escolhido, você tem um dom, você só entende a verdade. Só você que entende a verdade. Aqui a necessidade de pertencimento, ou seja, você vai participar do grupo. Geralmente são pessoas que tiveram dificuldade social, sofreram bullying, se sentem deslocadas, nunca se sentiram aceitas. E aí o que a seita fornece? Um grupo, uma linguagem, um rito, uma identidade. Isso é muito comum na internet, tá tendo muito isso, viu, cara? Toma cuidado, abre o olho. Aqui o pensamento é de todo cômico, ou seja, muito comum, né? Antes da entrada, né? Tudo bem versus mal, verdade absoluta, pouca tolerância, necessidade de certezas rígidas. Então, o que a seita faz? Nós somos a luz, o resto é as trevas, se separa a pessoa, né, do grupo afora, né, família, etc. Essas pessoas têm um histórico de autoridade opressora, família, ambientes, relações, né? Vou resumir, tá? Idealismo ingênuo, a gente tem muito disso, tá? A gente tem uma falta de moral muito grande, tá? A gente tem uma falta de moral social muito grande, a gente se deixa levar muito, é normal isso acontecer, né? Aqui, falta de senso crítico treinado, tá? Ou seja, questionar, medo de errar, medo de decepcionar, e você vai na onda dos outros e solidão, né? E aí vamos ver o perfil do líder religioso, né? Os picareta. Eles se identificam como vulneráveis, né? Usam linguagem emocional, alternam amor e medo, isolam a pessoa, criam dependência psicológica e monetizam a fé, né? Culpa e esperança. Eu acho que é interessante isso daí é o seguinte, a pessoa geralmente ela fala, né? Ela tenta mostrar que ela é poderosa, né? Para vir para o grupo dela, mostrando uma determinada verdade, né? Hoje em dia, com relação à monetização da fé, tem gente que ganha dinheiro com o YouTube fazendo propaganda. Mas não é o caso, aí depende, cada caso é um caso, cada caso é um jeito, depende muito, cara. A gente tem que verificar que muitas vezes os laços de relações comerciais eles mudam e se intensificam de outras formas, né? Hoje em dia eu vejo muita indireta. Então, é tipo o McDonald's, né? O McDonald's ele não ganha dinheiro vendendo hambúrguer. O McDonald's, pelo que eu vi, ele ganha dinheiro investindo em imóvel. Entendeu? Então, existe a mesma coisa nesse lado. Então, indiretamente, esse pessoal tem outras formas de enriquecer, tá? Fica de olho, tá? Aqui, ó, ninguém entra porque quer. As seitas, elas seduzem, não combinam, não convidam, né? Aqui tá pedindo uma coisa. O que ele quer dizer aqui basicamente é o seguinte, toda seita seduz, toda essas características, e toda pessoa que aceita, ela se sente seduzida justamente por uma carência. Então, o que você tem? Você tem o elemento
passivo e elemento ativo. O elemento ativo é justamente aquela organização formada por aquela pessoa em especial que, sabe, instiga uma determinada luz para quê? Para esse elemento passivo se sentir e grudar. Basicamente é isso. Então ele vai te pegar de qualquer forma. E outra coisa também, isso independe de religião. Eu já vi isso muito em partido político. Tem muita gente que é fanática de partido político, cara. Seja de direita, seja de esquerda. Entendeu? Aqui no Brasil é sério, principalmente que a estrutura social nossa ela é muito falha. Né? E isso gera problemas sérios de convivência social e de dependência emocional. Entendeu? Agora vem aqui. Por que a pessoa que está fanática ela não consegue ver uma verdade? Tá? É... Aqui ele está dizendo o seguinte: para o fanático, a seita não é uma ideia, ela é quem ele é. É, tem gente que é assim. De fato, quando ela diz a crença, o cérebro entende como estão atacando a mim. Aceitar o fato significa admitir que foi enganado, perder identidade, perder amigo, perder propósito, perder salvação. Então, basicamente, o que a gente vê aqui é o seguinte. E aqui também, ó, dissonância cognitiva. Quando os fatos entram em choque, você tem o que? Ansiedade, raiva, confusão, surge uma dor mental. O que o cara quer dizer basicamente é o seguinte, cara, tá? É muito difícil você verificar a verdade mesmo diante dos seus olhos, porque você vive uma outra ilusão e essa carência, ela justamente faz com que você não queira se desligar, porque você se alimenta emocionalmente de determinada coisa, entendeu? E mesmo que esteja diante dos seus olhos, a pessoa não quer admitir determinado fato. Então, você entra na desassociação e tchau, já era. É chato, cara. Mas uma vez isso acontece em partido político, começa a falar a verdade de coisas de esquerda e de direita, o pessoal não gosta. Tinha um amigo, cara, e aí assim, eu sempre fui meio de, tanto faz o partido, né? E aí eu falei pra ele, isso foi em 2002, ele é gente boa, tá? E aí eu falei lá do negócio de contribuição federativa que existe no Brasil há muito tempo. E aí o que eu falei para ele? Eu falei, cara, é o seguinte, existe um negócio chamado Pacto Federativo, era o governo do PT, tá? Eu falei, ó, existe um negócio chamado Pacto Federativo. No Pacto Federativo, basicamente é o seguinte, os impostos são centralizados. E aí o sistema federal, ele distribui, entendeu? E a gente aqui de São Paulo perde muito. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, mais ao sul, isso vai distribuindo lá pro pessoal mais pro norte, entendeu? Por isso que a gente tem muitos problemas aqui. O cara ficou louco, queria brigar. Ele tava na frente da mãe, ele gritou alto na frente da mãe. Eu olhei assim. Caralho, o cara tá doido. Eu acho que a mãe dele depois deu uma bronca nele, né? Depois nunca mais ele falou. É complicado, cara. E o mesmo vale também para esse pessoal que segue aí. Às vezes tem cara, por exemplo, tem pessoas que fazem isso e eles não estão nem aí se aceita, eles falam coisas. Eu nunca me esqueço, por exemplo, eu ia muito naquelas palestras do Wagner Borges, isso nos anos 90, tá? Eu deixei de ir lá porque uma moça, né, eu achava legal, eu achava, né, mas enfim, eu vi uma moça chegando lá, conversando com outra moça, todas bonitonas ali e tal. Ela falava, né? Wagner, você supera Jesus. Falei, puta. Aí eu fui embora, cara, porque se é pra conviver com esse tipo de gente, cara, até logo. Mas o cara não tinha culpa. O mesmo vale, eu vi na internet uma vez um cara falando que, uma moça falando que Chico Xavier tem o mesmo nível do Jesus, de Jesus. Eu falei, pô, caramba, pô, na Bíblia tem um monte de coisa, onde que tá o milagre, pô? Cadê o milagre de curar tal? É diferente, são figuras diferentes, não respeitando, porque o Chico Xavier fez muitos trabalhos bons, entendeu? E o mesmo valeu também pro Valdo Vieira. O Valdo Vieira, ele tinha o jeito dele e tal. Quando eu fui lá, eu vi que tinha gente que era séria, mas também tinha os fanáticos, entendeu? É complicado, cara. É complicado.
eu acho que ele estava a par disso daí na época, mas ele vai fazer o quê? Não dá pra você, né? O máximo que você tenta fazer é abrir o olho da pessoa, mas cada um, entendeu? Faz parte, cara. Faz parte. É isso aí. A gente só tem que abrir o olho e não pode se deixar levar. A gente só tem que tirar o melhor de cada coisa, entendeu? Agora vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Então, geralmente essas pessoas, né, elas têm o medo do vazio, né? Solidão. Você vê que é tudo baseado em carência e dependência emocional, ó. Tá? Você vê que tem também uma coisa que é interessante que ele fala, que é justamente a droga que fica aqui dentro, tá? Então, a pessoa, ela gera justamente dopamina, oxina e adrenalina, tá? Ou seja, de forma neurológica, você fica viciado nisso. Eu acho que tanto o cara que é o dono da seita como o cara que é dependente, cada um gera uma droga ali em si. É uma coisa muito complicada, cara. Muito chato isso, sabe? Então aqui, vamos lá, continuando, a gente tem o isolamento informal, né? Há uma coisa que é interessante, é a autoridade absoluta do líder, e isso é normal em muitas pessoas. Muitas pessoas, às vezes elas não falam, mas elas dão a entender que são líderes, que só eles que sabem o todo, ou falam mais alto para dar a entender que são as pessoas, e por aí vai. É assim, cara. É complicado. Ah, e outra coisa, eu já vi uma coisa dessa acontecer em que a pessoa, em que o líder quando ficava calado, você tinha algumas pessoas lá do grupo que falavam por ele. Entendeu? Assim, olha, sacanagem. Ou seja, você tem o cara aqui central e você tem grupinhos ali que ficam ajudando o cara, defendendo ele. É, é foda, cara. Tá? Aqui, ó, o pensamento binário, né, que o pessoal tem, nós, luz, eles, trevas, né, separa. Também tem orgulho e vergonha, né, é muito difícil aceitar que foi enganado, que perdeu tempo, que doou dinheiro. Nesse caso aqui no Brasil, a gente não tem muito sobre a doação de dinheiro em si. Você tem algumas pessoas que fazem cursos, né? Mas isso daí não tem nada a ver. Mas tem gente que assim doa o seu tempo. E o tempo, cara, não deixa de ser uma forma, né, de monetização, entendeu? Seitas gostam de usar a parte de punição como inferno, castigo, umbral. Tem gente que faz isso, né? Qual que é o grande lance, cara? As pessoas, elas gostam muito de colocar as pessoas, os donos de seita e as pessoas na sociedade, né, no geral, falam muito de inferno associando o que é cristianismo. Só que tem gente que troca o adjetivo e fala umbral. Aí vai de cada hora, vai de cada região, vai de cada grupo. Cada grupo usa o que quer do jeito que bem entende, cara. As palavras que bem entende. O ser humano é foda, cara. Bom, vamos lá, ó. O cérebro entra em modo de defesa, tá? Enfim. Num resumo, o que a gente tem? O fanático, ele vê o fato, entende o fato, mas não pode aceitá-lo, tá? Porque custaria tudo. O que não dá para funcionar aqui é o confronto direto, humilhação e ironia. Isso aqui é verdade. Você não pode fazer esse tipo de coisa, porque senão o cara se fecha mais ainda. Aí, ó. Bom. Aí aqui o sistema tá falando o que funciona, que ele deve ter pego na internet, né, para você tentar abrir os olhos da pessoa. Eu resolvi fazer o seguinte, tá? Qual que é a diferença entre uma seita e uma religião? Religião legítima, tá? Então vamos lá, independente de onde você esteja. A seita, ela tem uma autoridade absoluta, ela quer o controle da vida da pessoa, seja direto ou indireto, tá? Ela faz um isolamento social, seja ele direto ou indireto. Coloca o medo como ferramenta, isso é muito normal. Tem algumas religiões oficiais que fazem isso também, tá? Inferno, umbral, tártaro, limbo. Você também tem a exploração financeira, tá? E a identidade acima do indivíduo, tá? E o pensamento fechado, beleza?
Agora, a religião legítima já é uma fé saudável, em que você tem uma pluralidade de lideranças, você tem uma liberdade de consciência, a transparência, você é livre para ir e vir, o crescimento pessoal, a sua evolução, a integração social com a família, sociedade, trabalho, o cara vai pensar, né, na sociedade como um todo. Assim, vamos falar. É, tem, tem muitas seitas, elas fazem as suas atividades sociais, tá? Mas assim, é normal, porque se a pessoa ganha muito, a entidade ganha muito, ela vai doar um pouco para fazer propaganda, tá? É normal isso daí, entendeu? O que a gente tem que também verificar é o seguinte: qual que é a contribuição para a sociedade, entendeu? Porque se você tiver uma contribuição realmente positiva e altruísta, aí é outra coisa, tá? Mas no caso aí daquele senhorzinho cabeludinho, pelo que eu vi, tinha escândalos, tá? Como eu já falei anteriormente. Aí você vai falar, não, olha, tem padre pedófilo. Cara, a instituição, eu não estou defendendo a instituição não, mas a instituição é uma coisa, a pessoa é outra. Entendeu? São vários. E outra, eles estão punindo agora, tá? Faz parte, cara. O mundo também ele começa a se organizar, verificar, se modernizar, né? Aqui ele faz um quadro comparativo, tá? Liderança, critério, religião legítima e seita manipuladora, tá? E por aí vai. Aqui, nem toda religião pequena é seita, também. Nem toda religião grande é saudável. É o que eu falei. Cada um tem um jeito. É como comentei. Tinha um padre aqui, tá? Que ele era safado pra caramba. Ele tinha mulher e ele tinha, pelo que eu ouvi dizer, e ele também fazia umas festas aí, ó, arrecadava. Ele morreu na época da pandemia, agora tem um outro pessoalzinho aí que tá mais conservador. E tem uma outra coisa também que eu entendi uma vez com aquele Olavo de Carvalho. Aqui no Brasil, o cristianismo ele é diferente, tá? O cara não anda com aquela roupa preta, é difícil você ver isso. Então tem alguns rituais com algumas diferenças, tá? Assim, não é bem uma seita, mas assim, a nossa realidade é uma realidade diferente, entendeu? É complicado, é chato isso, vai fazer o quê? A gente tem que aceitar a verdade, né? Bom, aí ele pediu umas coisas aqui, pedi para ele listar algumas seitas famosas, tá? Vamos falar rapidão, tá? Você tem as ocidentais, isso eu me lembro, Tim Jones, Massacre, 918 mortos, Controle Mental, isolamento, isso aqui era sério, eu me lembro, eu era criança na época, porra, era foda. Você tem a Heaven Gate, tá? Com 39 suicídios. Você tem o Branch Davidians, tá? Do David Koresh, de 1993. Você tem aqui o Kate Hanner, da seita corporativa disfarçada de autoajuda. Você tem aqui, ele está dizendo que é o Scientology, tá? Ele está colocando como seita. Diz aqui que está sendo aceito. Eu não conheço Scientology, mas tem muito artista famoso que faz parte. Então, assim, eu não sei até que ponto, tá? Aqui tem o tal do Children of God, tá? Que tem abuso de escândalo infantil. Agora vamos passar para as orientais aqui, ó. O Shinkiryo do Japão, com ataque de gás, né, em Tóquio, 13 mortos. A Igreja da Unificação lá do Reverendo Moon, tá? Casamentos em massa forçados. Aqui, cara, eu vou discordar, porque eu me lembro disso aqui, é o Falun Gong. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte. Esse aqui ele tá pegando base de dados, tá? Então pode ou não pode ser seita, entendeu? Eu me lembro do Falun Gong. Falun Gong, o que que acontece? Ele tem uma série de exercícios de respiração e energia, entendeu? E a base do Falun Gong, pelo que eu entendi, é o seguinte. O que que eles falam, cara? Que ele só funciona se você tiver uma base moral muito forte. Então você pode utilizar o cristianismo, você pode utilizar as ideias lá do Confúcio e por aí vai, entendeu? Pelo que eu entendi na época, tá? Que aí eu vi uns vídeos,
O Falun Gong não parece ser uma seita, a não ser que tenha mudado, tá? Mas tem os exercícios, então assim. Agora aqui, ó, na Western, você tem a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Agora aqui, ó, as indianas, tá? Que eu sei que a maioria vai ficar com raiva. Você tem o Osho, com bioterrorismo, abusos sexuais e manipulação psicológica. Você tem o Bapu, aqui o Bikram Yoda, né? Aqui escândalos de estupro, assédio sexual. Aqui o Sai Baba, né? Bhuta Party, eu acho que é esse aí, né? O que a gente falou. Com abuso sexual, fraude, culto à personalidade. Temos aqui na América Latina, né? Que é a Luz do Mundo. Temos a João de Deus, tá? Com cor espiritual, certo? Vocês conhecem o João de Deus. E aqui tem o padrão comum. Líder acima da lei, verdade exclusiva, isolamento, medo, culpa, exploração sexual. Ou exploração financeira, emocional, enfim. Tá? O que eu acho importante a gente citar é o seguinte, cara. Tá? Vamos fechar aqui que eu já terminei, tá? O que é importante citar é o seguinte. Existe uma parte emocional. A pessoa que segue, geralmente ela tem essa dependência, essa carência. Eu acho que é importante se tratar. Se você quer mesmo uma evolução espiritual real, a primeira coisa que você tem que fazer é superar as carências. Assim, no cristianismo o pessoal gosta de pegar a ovelha desgarrada e colocá-la, né, na linha de Deus ali, entendeu? Isso daí, de certa forma, pode dar margem para algumas coisas negativas, tá? Mas aí tudo depende. E também depende muito. Se você quer uma evolução real, você tem que tirar a sua carência para que você evolua e saiba analisar o certo do errado. E da onde onde tiver o errado, ver o que está certo, entendeu? Você tem que fazer uma distinção disso sem ficar muito emocionado. Porque se você ficar emocionado, você vai ter uma ligação energética. Tendo essa ligação energética, você vai se assediar. E aí, cara, você não vai evoluir, entendeu? Eu não sei o que acontece com a pessoa depois que morre nesse sentido. Eu não acho que vai pro inferno, pro umbral, seja lá o que for. Eu acho que ela fica num lugar temporário, né? E aí, assim, pessoas como essa, geralmente elas são resgatadas por uma quarta dimensão mais leve, tipo o nosso lar da vida, são tratadas de lá. Mas cada caso é um caso, cada jeito é um jeito, tudo depende muito. O que é importante é você tentar tirar esses vínculos emocionais, tratar, entendeu? Para que você tenha uma evolução completa, plena, e você não se deixe levar pelos outros. Beleza? Essa é a minha conclusão. Tá bom? Quanto ao que o rapaz falou, tem uma mistura de conceitos ali, no que o demônio e não sei o que. Cara, assim, só queria dizer o seguinte. A gente tem uma religião aqui, né? Duas religiões basicamente. A gente tem o cristianismo e aí a gente tem o tipo espiritismo, tá? Então, o tipo monoteísta, né? Abraão, melhor dizendo, cristianismo, islamismo e judaísmo. Tá? Dentro do cristianismo, você tem o seguinte, você tem a Santíssima Trindade, que se baseia também até naquela trimurge, de certa forma, que tem em outras religiões também, tem na religião lá do Thor, lá dos Zeus, também tem a Santíssima Trindade, que você tem lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem o Deus Criador, você tem o Integrador e você tem justamente aquele que segura todo o processo. E todos são Deus. Beleza? É a religião, cara. Até na Conscienciologia eles tiraram isso e colocaram as três centrais energéticas, tá? Então assim, cara, cada caso é um caso. No islamismo parece que não tem isso daí. Você só tem a Deus e ponto final. E aí você tem o quê? Né? Vamos lá. Quem é Jesus no cristianismo? Jesus, cara, é Deus. Entendeu? Jesus não é Messias. Jesus é Deus. Entendeu? Beleza? Para quem está na dúvida, cristianismo, Jesus é Deus.
tá? Você tem Deus, né, o Criador, essa fala em cima. Você tem o Deus integrador e você tem um Deus que segura o processo que se chama Espírito Santo. É o meu entendimento, tá? Beleza? Mas assim, no cristianismo é assim. No islamismo é diferente, no judaísmo também é diferente. Parece que lá só tem Messias e por aí vai. No espiritismo, como é que funciona a evolução da pessoa? Deus não é, aliás, Jesus não é um Deus. Jesus não é nem o Deus. Jesus é o governador. Então o Espiritismo fala que Jesus é o governador de 3, 4, 10 planetas. Eu não sei quem está certo. Não vi Jesus até agora. Entendeu? Eu não sei, cara. Você também não sabe. Se você soubesse, você tava. Vocês, né? Quem tá vendo aqui, tá? Não é só cara. Vocês também. Vocês não sabem. Se vocês soubessem, vocês estavam com a luz em cima. Tá? A gente tá aqui para aprender, cara. Esse mundo aqui, eu tô chegando a uma conclusão. Esse mundo aqui, ele é um mundo de experimentação. Eu, infelizmente, eu tenho que concordar com um cara aí, um cara que é meio alien. Para mim, esse aqui é um mundo de experimentação. Então, a gente tem que experimentar o melhor possível para tentar aproveitar para quando chegar numa próxima fase, seguir outros meios, entendeu? Enfim, cara, a gente tá aqui para isso. A gente não pode ficar se estressando. Não sei por que as pessoas se estressam, cara. Sabe? Tem coisa muito pior por aí, tá? Cara, eu até tenho uma ideia. Agora que falou, eu me lembro do caso de um pastor que ele estava tendo caso com várias meninas. Meninas não, mulheres, né, de 18 e tal. O cara era pastor. Entendeu? Já havia um caso de um espiritualista que fazia a mesma coisa. Entendeu? Mas isso daí foi ao longo do tempo. Eu olhava assim, pô, não acredito. Eu me lembro, se você vê o filme, por exemplo, do Tim Maia, o que o Tim Maia fez? O Tim Maia, ele viu um padre sacana. É só veja o filme, veja o filme. Aí depois ele entrou lá numa espécie de racional, né? O só aparecia aqui. Ele entrou no racional e também viu a mesma sacanagem, cara. Ele falou, quer saber? Vai cagar no mato. Saiu, entendeu? Então, assim, esse aqui é um mundo de experimentação. A gente tem que ser o mais controlado possível, tentar pegar o melhor para que a gente consiga ir para lugares melhores, cara. Porque senão a gente não vai para frente, entendeu? Basicamente o que eu quis dizer é isso, tá? Uma coisa também, eu também não sei se a pessoa, eu acho que a pessoa não vai se ligar a nenhum tipo de feiticeiro das trevas quando morrer. Eu vejo filmes que falam isso, já vi alguns filmes dos anos 90 em que o cara, quando ele era dono de determinadas coisas, grupos, então ele gruda as pessoas e não sei o que tal, mas cara, isso é filme. E por que eu tô falando isso? Porque eu já notei várias vezes que muitas dessas pessoas que ficam falando, pessoas que são da minha idade, tá? Entre 45 a 65, 70. Eles pegam cenas e casos de filmes dos anos 90 e trazem para a realidade de hoje. Por isso que eu falo várias vezes, você quer saber sobre o que a pessoa está falando mentira ou verdade? Vai ver uns filmes do ano 90, cara, sobre espiritualidade, aí você vai ver. Vai ver Amor Além da Vida, filme de comédia chamado Os Espíritos. Vê esses dois filmes vocês aí. Aí vocês vão olhar, peraí, eu já vi isso. Peraí, eu já vi aquilo. Peraí. Aí você vai notar, cara. Vai ver o Ghost. Vai ver o Ghost, cara. Reveja Ghost, tá? Fala assim, peraí. Filme dos anos 90. Então, tipo, 10, 20 anos depois, você vê a mesma história. Você fala, não, que eles aprenderam. Não aprenderam. Eles não aprenderam com o cara de lá porque eles vieram primeiro. Entendeu? Então a gente tem que avaliar cada caso. Tá bom? Beleza? Era isso que eu tinha para dizer. Se você gostar, comente, fique à vontade. Eu só não aceito que fique ofendendo, porque não é bem por aí, tá bom? Muita paz aí e vamos que vamos. Valeu.